O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos na quarta-feira, dia 11, terceira semana da Quaresma, vivendo esse tempo de graça também na igreja, porque é uma oportunidade de nós fazermos um retiro espiritual. Estamos caminhando para, mais para frente, celebrar a Páscoa de Cristo. Hoje as duas leituras, tanto a leitura do livro do Deuteronômio, que fala de Moisés, as leis, Moisés que fala ao povo: agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivas e entre na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. E o Evangelho fala também da lei. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E aí, aqui nós podemos meditar sobre várias situações. Por exemplo, tem uma passagem que diz, Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Mesmo livro, Gálatas capítulo 5, versículo 14, mas não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne, porque senão nós achamos que somos livres, e por ser livre a gente pode fazer o que quer. Tem um filósofo chamado Montesquieu, não sei muito bem como pronuncia, que ele diz assim: nós somos livres para cumprir leis. Parece uma coisa pesada, né? Mas é verdade. Se eu logo mais vou sair, vou para a faculdade, vou lá para o Nuauer, estudo na Unensino Nuauer. Se eu sair daqui e não respeitar os milhares de radar que tem, né, eletrônico, até eu chegar lá, eu perco a minha carteira hoje. Que mais ou menos daqui até a faculdade deve ter talvez uns 5, 8, talvez, não sei se não exagerar, 10 radares que eu vou passar, não é? E que é importante, porque as pessoas às vezes não respeitam mesmo, né? Se eu passar em todos eles acima da velocidade, o que vai acontecer? Perco hoje a minha carteira. Então, e posso causar também um acidente, tantas coisas, não é? Então veja, no mundo não existe uma sociedade sem leis. Não existe uma sociedade, imagine se nós aqui, pegando novamente a questão da estrada, né? Nós andássemos aqui em Curitiba sem os sinaleiros. Cada um vai do jeito que dá. Uma vez, eu não me lembro o país, eu estava fazendo uma peregrinação, e tem um local em que lá não tem sinal, já é uma coisa tradicional daquele local. Misericórdia, gente, é uma bagunça. Porque chega numa rotatória, vem carro de lá, vem carro de cá, vem carro de cá, vem ônibus, e cada um vai entrando do jeito que dá. Então, assim seria se nós não tivéssemos leis, não tivéssemos regras a cumprir. Aí trazendo para a realidade da igreja, não é? Porque tem gente que diz: não, mas Jesus veio, agora eu preciso ser livre. Então eu tenho que ser livre, eu tenho que me deixar conduzir. Essa palavrinha também é difícil, né? Eu me deixo conduzir pelo Espírito. Então aquilo que o Espírito fala ao meu coração, eu faço. E se a pessoa está
com problema psicológico. E se a pessoa está querendo escutar só o que ela quer escutar, não é Deus, é a consciência dela, consciência mal formada, aí entra várias coisas. Por isso que olha a beleza de ser igreja. Às vezes algumas pessoas não concordam, né? Mas a igreja tem as suas regras, como toda instituição. Se você for trabalhar em qualquer local, você vai ter horário, você vai ter regras a cumprir, né? Eles vão passar para você a forma também de você se comportar, dependendo do local também, a roupa que você deve ir para aquele local trabalhar. Quem trabalha na área da justiça, por exemplo, ninguém vai para o tribunal de bermuda, ninguém vai para o tribunal como se tivesse ido para a praia, não é? Não tem regras, tem modos. Só que às vezes na igreja, quando nós falamos sobre algumas realidades nesse sentido, tem gente que não gosta. Não, nós precisamos também entender. Ontem nós fomos lá numa reunião, lá na Mitra, e junto com o nosso presidente aqui do CAEP e a nossa administradora, para resolver algumas coisas, e nós estávamos conversando sobre a nossa realidade aqui, né, das crianças. Que bom que as crianças vêm com as famílias para a missa. Alguns talvez por obrigação da nossa carteirinha, que tem que assinar, não é? Melhor que tem que carimbar. Mas mesmo que seja por obrigação, Deus vai pegar e vai tocar. Mas nós falávamos sobre outra realidade, só sobre a questão da carteirinha, para quem não é desse local, né? Quem vai nos ouvir depois, quem está nos assistindo, aqui as crianças têm que vir à missa no final de semana e carimba-se a carteirinha da criança. Se ela tiver mais de 6 faltas, ela não conclui a que não passa naquele ano. Tem gente que não gosta disso, mas vira só regra. Mas o ser humano é assim. Vocês lembram antigamente quando não precisava usar cinto de segurança? Aí as pessoas não usavam. Aí depois começou a pedir para usar. Mesmo assim eram poucos que usavam. Aí começou a multar. O que acontece? Hoje nós entramos no carro, sentamos e já botamos o cinto. E ainda agora apita, né? Se não gosta do carro. Então até lá na roça, às vezes para andar no interior, tem que colocar o cinto. Então veja, precisou virar regra, virar lei e ainda punir para a pessoa cumprir. Assim é na vida. Mas nós falávamos sobre o comportamento das crianças aqui. Veja, quantas crianças participam aqui, né? São distribuídos a média de 600, esse final de semana quase faltou. Alguns pegam 2, né? 600 pães no final de semana para as crianças, que nós distribuímos. Então há uma média aí, pelo menos, de 500 crianças que participam. Levando em consideração que algumas pegam 2 pães, né? Até 3 às vezes. Na missa das 10, eu creio que são mais de 100 crianças que vêm participar, que dá mais, né? Você não vê quase criança andando para o corredor, correndo, gritando, porque isso vai muito também da educação que os pais dão. Então tem padre, não, mas deixa, não. Não, gente, a criança tem que também entender, assim como lá na escola, ela vai para a escola, ela não fica fazendo bagunça na escola, a não ser que seja muito pequenininha, né? Mas eles têm forma lá também de fazer com que elas se comportem, em todos os lugares. E graças a Deus, porque se imagine se essas 100 crianças começassem a correr aqui na igreja e a fazer bagunça. Como é que eu ia fazer homilia? Como é que vocês iam se comportar? Não é verdade? Não, nós íamos rezar. Mas aqui nós conversamos sobre isso, pela quantidade de criança e o comportamento das crianças. Isso é louvável. Então, tem a regra, eles têm que vir. Mas pela regra, muitas vezes vão ser tocados também. Depois, nós também, no final de semana, um católico, não sei se você sabe, mas um católico que não participa da missa no final de semana, ele está depois em pecado, grave, porque não colocou Deus em primeiro lugar, não guardou domingo, aí tem que buscar a confissão, entre parênteses, porque tem gente também que entende essa parte tudo errado. Nós falamos uma coisa e agora nós temos que falar, desenhar e explicar o desenho ainda. Pessoa está em casa, tem toda a possibilidade de vir para a missa, não veio. Aqui nós temos 4 final de semana só na paróquia, né? Missa às 18 horas no sábado, missa às 8, 10 e 18 no domingo. E ainda tem missa na capela às 4 da tarde.
e também lá na outra capela às 19h30, ou celebração da palavra. Então nós temos só aqui 4 missas no final de semana, que é a missa do sábado à noite, já vale também, que é a liturgia de domingo. E aí a pessoa teve a oportunidade de vir no final de semana à missa, não veio, quis descansar, quis ficar em casa, não sei. Aí sim, aí ela precisa confessar. Aí a pessoa está cuidando de alguém doente, não tem como deixar esse doente, não tem outra pessoa para deixar, não veio à missa. Ela tá em pecado? Não. Só que a maioria das pessoas vem confessar depois que acontece isso. A pessoa viajou, está viajando, 12 horas de viagem, o dia todo viajando, não conseguiu ir à missa. Ela não foi à missa porque ela quis ou porque ela estava viajando? Porque ela estava viajando. Daí os mais radicais, padre, ela podia procurar uma missa. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser fiéis, vamos ser certos, mas também vamos ser misericordiosos. É isso que Jesus está dizendo aqui. A lei pela lei ela mata, a lei pela lei ela escraviza. Nós temos que seguir aquilo que a igreja pede, orienta, mas também confiar na misericórdia de Deus. Então, eu tive a oportunidade de vir, não vim à missa. Aí sim, fiquei em casa, fiquei descansando, né? Agora, eu estou cuidando de alguém doente, ou eu fiquei doente, né? Não consegui vir. Acompanha pela TV, faz a comunhão espiritual, acompanha pelo YouTube, a questão da viagem também. Senão nós entramos só pela lei. Aqui, muitas pessoas, já percebi, têm o costume de comungar na boca, porque nós antes distribuímos também em 2 espécies, né? Vocês sabem que a regra da igreja é aqui. Aí tem os que comungam na boca, criticam os que comungam na mão, pela mão. Daí os que comungam na mão criticam os que comungam pela boca. A melhor coisa de ser igreja é, por exemplo, quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa, padre, o que você acha sobre isso? Aí, esses dias, um casal me questionou, no bom sentido, numa reunião, sobre algo. Aí, por exemplo, sobre o batismo, né? Os padrinhos de batismo, que tem que ser ou solteiro ou casados na igreja. E aí, por que é assim e tal? Eu peguei o Código do Direito Canônico, está ali já na minha sala, abri o Código de Direito Canônico, lá tem os direcionamentos para quem pode ser padrinho, está ali escrito, certinho. Olha, não sou eu, está aqui. Mesma coisa, a comunhão. O que a igreja nos diz? Levando em consideração que nós não estamos mais no tempo de pandemia. Na época da pandemia foi uma briga, né? Daí tinha o direcionamento da vigilância sanitária, da prefeitura, da própria diocese, para não comungar diretamente na boca, por a questão mesmo da pandemia. E aí a gente não dava, o povo brigava, era uma coisa, né? Agora que tudo, entre aspas, voltou ao normal, né? O que a igreja pede? Você tem o direito de comungar na mão, na boca, em pé ou de joelhos. Se você se sente bem comungando diretamente na boca, é a sua espiritualidade, mas não queira botar esse peso nas costas do outro, porque a igreja nos dá essa possibilidade, comungar na mão, e aí nós já sabemos, né? Mão de esquerda sobre a direita, vê se a mão não está suja, pega com a mão direita, coloca na boca, olha se não ficou nada na mão, comungou. É comungar também? Não tem problema. São as possibilidades, porque a igreja tem alguns também, até alguns padres, que brigam quando o fiel quer comungar na boca, né? Mas não é ele que tem que brigar, não é ele que tem que dizer. É o que a igreja nos diz, o que a igreja nos orienta, e a igreja nos orienta assim. Então tome cuidado quando você for comungar, para você não engolir a mão do padre e nem do ministro. É até estranho falar assim, né? Mas é uma verdade. Porque às vezes a pessoa não sabe também comungar na boca. Daí ela quase pega nosso dedo. Daí molha o nosso dedo. E aí nós pegamos a hóstia e damos para o irmão, o próximo que comungou. Então, é só esses detalhes. Mas veja, você pode fazer a sua comunhão, sim, e é louvável, e é piedoso, porém o outro também está dentro da regra do que a igreja orienta. Então, para que também nós não vivamos somente a lei pela lei,
Jesus é o pleno cumprimento da lei, porque ele une o Antigo e o Novo Testamento. Ele diz que não veio para abolir a lei, mas veio para dar um sentido novo. O que é dar um sentido novo? Eu sei que eu tenho a regra, eu sei que eu tenho que vir à missa no final de semana, mas eu não venho só pela lei, porque se eu vim só pela lei, não há conversão, não há mudança de vida, não há abertura do coração. Se eu vim só pelo preceito, pela obrigação, eu não vou me deixar tocar pela palavra, por exemplo. Então a palavra vai ser anunciada, a palavra vai ser comentada e eu vou voltar para casa da mesma forma, igual a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Cuidado para não levar para outro lugar, né? Então, eu tenho a regra, mas eu vou pela regra também me deixar converter. Eu venho pela regra, mas eu venho para ouvir a palavra de Deus, para comungar Jesus, para me alimentar da Eucaristia e voltar para casa cheio da graça de Deus. Voltar para a casa plena da graça de Deus. Para que a regra só não nos escravize, senão nós voltamos no Antigo Testamento. Nós voltamos lá com o povo farisaico, que Jesus mais criticou, né? Não podia isso, não podia aquilo, não isso, não aquilo, não podia fazer nada no sábado, nem curar as pessoas, nem ajudar o irmão. Então, que também a nossa experiência de fé, a nossa busca por Deus, não seja uma busca somente pela regra, mas também que a gente possa entender, a regra muitas vezes vai nos salvar, porque pela regra nós pensamos antes de fazer as coisas. Nós sabemos, tem os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais, 7 dons do Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude, no dia de hoje, a meditar sobre as nossas escolhas. Nós somos livres para fazer escolhas. Essa liberdade nós temos, todos nós. Você foi livre para acordar hoje, ou talvez está acordando agora, tem problema, né? Você foi livre para acordar e vir para a missa. Você poderia não ter vindo. Essa liberdade você tem. A liberdade de escolher. E quando nós escolhemos, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Porque tem gente que escolhe errado e depois culpa a Deus pelas escolhas. Sabe que o cigarro prejudica a saúde. Só um exemplo. E se você quer continuar fumando, não tem problema não. Porque tem gente que diz que é pecado fumar. É pecado então tomar Coca-Cola. Ou refrigerante, né? Vamos fazer propaganda. Sim, porque os dois prejudicam a saúde. Se a gente for por esse caminho, gente, não, estou dizendo assim, nós sabemos o que prejudica. Aí a pessoa sabe que se fumar, ela tem mais possibilidade de ficar doente, pegar um câncer. Ela continua ali, naquele vício. E aí, o que vai acontecer? Tem mais possibilidade de ficar doente. Alguns não ficam, mas tem mais. E ela fica doente. Teve a doença. Daí vai querer culpar Deus por isso? Não, foi a sua escolha. As nossas escolhas nos constroem ou nos destrói. Esta liberdade Deus conquistou para nós, a liberdade interior. Então que esta liturgia de hoje nos ajude também a seguir em frente, cumprindo a lei, mas a lei baseada também na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.